Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso grande final. Pois é, chegamos ao 20º e último capítulo da nossa incrível jornada pela botânica. É hoje que a gente vai juntar todas as peças. Vamos conectar tudo, desde as raízes microscópicas até o futuro do nosso planeta e, claro, da nossa alimentação. Vamos descobrir por que o destino da humanidade sempre esteve e sempre vai estar completamente entrelaçado ao reino vegetal. Olha, essa frase resume perfeitamente o espírito da nossa série, não é? Cada planta não é só um ser vivo, é como se fosse um arquivo vivo, guardando milhões de anos de soluções, de adaptações aos desafios da vida. E é justamente nessa biblioteca imensa de resiliência que a gente vai buscar as respostas para o nosso maior desafio hoje: construir um futuro que seja sustentável. Então, para começar, vamos fazer uma pequena retrospectiva, olhar um pouquinho para trás para essa jornada incrível que nos trouxe até aqui e entender como cada descoberta se conecta com o nosso presente. A gente começou lá atrás com a primeira faísca de vida, a primeira célula capaz de fazer fotossíntese. Depois, acompanhamos a ousada conquista da terra firme, a revolução que foi o surgimento da semente, celebramos a explosão de cores com a chegada das flores e, por fim, a gente se maravilhou com aquela teia de vida super complexa das florestas. Foi uma viagem de mais de 1 bilhão de anos de evolução. E toda essa jornada nos trouxe exatamente para cá, para a tese central do nosso desfecho. Entender de botânica, saber sobre raízes, flores, taxonomia, ecologia, isso não é um luxo acadêmico, sabe? Não é só coisa de livro. Em um mundo com tantos desafios climáticos e uma população crescente, esse conhecimento se torna a ferramenta mais poderosa que a gente tem. É com ele que vamos garantir nossa segurança alimentar e a saúde do planeta. E agora vamos trazer toda essa ciência para a nossa realidade mais imediata, o nosso prato de comida. Como é que o estudo de uma folhinha no microscópio se transforma em alimento para bilhões de pessoas? Parece distante, mas não é. Vocês lembram quando a gente passou um tempo estudando raízes, caules, folhas? Pois é, aquilo era morfologia vegetal. E entender isso é fundamental. Por exemplo, entender como a arquitetura de uma raiz pode torná-la mais eficiente para buscar água num solo seco. Esse é o primeiro passo para a gente desenvolver uma agricultura muito mais inteligente e resiliente. E esse processo aqui mostra direitinho como a ciência vira alimento. A gente começa no laboratório, estudando a forma, a função, para saber o que procurar. Depois, usamos a taxonomia, a classificação, para encontrar essas características em parentes silvestres. E, por fim, através do melhoramento genético, a gente cria culturas mais fortes, mais resistentes a pragas, ao clima e mais produtivas. Então, o ponto crucial é este. A taxonomia, aquela ciência de nomear e classificar as plantas, não serve só para organizar livros em uma prateleira. Ela funciona como um verdadeiro mapa do tesouro genético do planeta. É a linguagem universal que permite que um cientista aqui no Brasil e outro lá no Japão colaborem para encontrar, numa planta selvagem, a solução para uma praga que está ameaçando a colheita de milho no mundo todo. É a base da nossa segurança alimentar. Ok, com essa base científica sólida, a gente pode agora reimaginar a agricultura. Vamos ver como todo esse conhecimento botânico nos guia para um futuro de equilíbrio e não um de exploração. Essa ideia aqui é simplesmente transformadora. Ela propõe que a agricultura não seja vista como uma batalha contra a natureza, mas sim como uma parceria. Uma parceria informada pela ciência. É uma colaboração onde a gente usa o conhecimento sobre os ecossistemas para produzir de um jeito mais inteligente e, claro, sustentável. E essa tabela deixa a diferença bem clara. De um lado, a agricultura convencional, que muitas vezes depende de um monte de insumos químicos, arriscando esgotar o solo e diminuir a biodiversidade. Do outro lado, uma abordagem sustentável, que é informada pela botânica e que foca nos processos naturais, na saúde do solo e em promover a vida. É a diferença fundamental entre explorar e cultivar. E olha, isso aqui não é só ideia abstrata, não. São estratégias bem concretas que nascem do nosso entendimento das interações ecológicas. Usar um inseto para combater uma praga, fazer rotação de culturas para enriquecer o solo, integrar árvores na lavoura, tudo isso é, na prática, aplicar o conhecimento botânico para criar sistemas que são, ao mesmo tempo, produtivos e resilientes. Agora, vamos ampliar um pouco a nossa perspectiva. Vamos sair dos campos de cultivo para olhar o planeta como um todo e entender o papel gigantesco das plantas como as verdadeiras arquitetas da nossa biosfera. As plantas não são meras espectadoras no palco da vida, de jeito nenhum.
Elas são as arquitetas, as engenheiras que construíram e que mantêm o mundo como a gente conhece. Elas literalmente moldam o ambiente, criando as condições perfeitas para que toda outra vida, inclusive a nossa, possa existir. Pensa só um minuto no trabalho invisível e incansável que as plantas fazem por nós todos os dias. Elas são como os termostatos do planeta, regulando o clima. São os purificadores do nosso ar, sequestrando carbono. Elas são a fonte primária de toda a comida e, claro, do oxigênio que enche nossos pulmões. Sem esses serviços ecossistêmicos, a vida como a gente conhece seria simplesmente impossível. Essa citação, apesar de simples, é imensamente poderosa. Ela conecta tudo. A gente não pode proteger esses serviços essenciais se a gente não entende as plantas que os fornecem. E aí, a educação botânica deixa de ser algo só acadêmico e se torna a ferramenta mais fundamental que existe para a conservação. Conhecer é o primeiro passo para cuidar. E se conhecer é o primeiro passo para proteger, isso nos leva diretamente à nossa conclusão. A nossa responsabilidade, que é compartilhada por um futuro mais verde para todo o planeta. Cada tópico que a gente explorou aqui, desde a estrutura de uma flor até a classificação de uma samambaia, tem um impacto direto, impacto real no mundo que a gente vai deixar para trás. Investir em conhecimento botânico é, no fim das contas, investir na qualidade de vida, na saúde e na segurança das futuras gerações. Em nome de toda a equipe da Enciclopédia Universo Incrível, eu quero agradecer de coração a todo mundo que nos acompanhou nesta jornada de 20 capítulos pelo reino vegetal. Foi um privilégio enorme explorar esse universo tão fascinante com uma audiência tão curiosa e engajada como a nossa. E para a gente encerrar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Depois de tudo que a gente viu, desde as minúsculas briófitas até as gigantescas sequoias, qual foi o tema ou o grupo de plantas que mais causou surpresa? Aquele que mudou um pouquinho a forma como cada um de nós vê o mundo verde ao redor? Deixem aquele like final para a gente celebrar o encerramento da nossa série. E claro, inscrevam-se no canal para não perder as próximas aventuras da Enciclopédia Universo Incrível. E usem os comentários para contar para a gente qual foi a sua maior surpresa botânica. Muito obrigado e até a próxima!